Meus queridos e amados irmãos, queremos neste momento cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. No primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, o Senhor Deus está nos dando a oportunidade de estudar sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Nesta semana, nós chegamos à lição de número 8, que tem por título Comprometidos com a Palavra de Deus. Esta lição, semelhante às demais, tem 3 tópicos. No seu primeiro tópico, nós iremos ver sobre a autoridade da Bíblia. No segundo tópico, zelo pela doutrina. E no terceiro e último tópico, cuidado quanto aos modismos. Aprove a Deus, pela sua multiforme sabedoria e graça, criar todas as coisas que nós podemos enxergar, tocar e sentir. E o homem, que é a imagem e a semelhança de Deus, que por conta do pecado, essa semelhança ficou turva, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas na revelação geral, ou na revelação comum, é notório nós percebermos que Deus sempre está presente. Que o Deus que transcende a sua criação também é o Deus imanente. Enquanto o sol, a lua, os astros, os animais, o próprio ser humano, assim como o seu corpo, e todas as manifestações da natureza revelam ao Deus Todo-Poderoso. Aprove a Deus também soprar sobre os seres humanos uma inspiração divina, para que esses, pela inspiração, captasse a revelação de Deus, que é Deus tornando-se conhecido, e registrando essa revelação, nós temos hoje aquilo que é o registro verbal da revelação especial de Deus, que é a palavra de Deus. E nessa revelação especial, a expressa imagem da pessoa de Deus, Jesus Cristo, veio à terra e se fez carne. E agora nós temos na nossa mão a palavra escrita, o cânon sagrado das Sagradas Escrituras, de Gênesis até Apocalipse. A palavra de Deus, ela é suficiente para nos dar toda a direção e também o sentido de nós pregarmos as boas notícias de salvação ao mundo e obter a graça salvadora da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entrando no nosso primeiro tópico, sempre quando Deus queria suscitar um avivamento para que o homem se aproximasse mais dele, o gatilho para que isso acontecesse era a palavra de Deus, consequentemente, o desejo de ser mais santo, o desejo de buscar a presença de Deus. E quando olhamos para o passado da história da igreja, nós vemos Lutero entendendo de que forma nós somos justificados, pela fé, por meio da graça, buscando essa graça do Senhor Jesus Cristo, recebendo ela de bom grado, nós obtemos essa salvação. E as insurreições e a revelação de Deus impactando o coração desses homens fizeram com que a revolução sobrenatural sempre acontecesse. Com isso surgiu aquilo que na reforma nós chamamos de sola scriptura, ou só a escritura. Nós cremos que a palavra de Deus, ela é infalível. Toda a escritura inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, ou seja, para dar resposta com argumentos, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja completo e perfeitamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus é capaz de preparar o homem de tal maneira que, através da ousadia da pregação do Evangelho, milhares de pessoas possam ser arrastadas, trazidas e conduzidas à presença de Deus, como foi com o apóstolo Pedro em Atos capítulo 2, mas também na Idade Moderna, com o pregador chamado de Billy Graham. Quando nós falamos do cânon das Sagradas Escrituras, Deus soprou sobre os homens e se utilizou de homens em épocas variadas, em posições variadas, e o sopro do Espírito sobre eles lhes deu a Escritura Sagrada. Cerca de 40 homens, em um período de 1.600 anos,
escreveram isso que nós conhecemos hoje como conjunto de pequenos livros, a Bíblia Sagrada. Podemos dividi-la ela em blocos, como por exemplo, os 5 primeiros livros, que são a instrução, que é a Torá, mais conhecida como a lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Também está contida nas Sagradas Escrituras os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Os livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Os proféticos são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Lamentações, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São inúmeros os livros, ao todo 66. Homens que foram soprados pelo Espírito Santo e não da vontade dele, mas sendo utilizados segundo a linguagem deles, nos concedeu isso que agora nós temos como a poderosa e infalível palavra de Deus. Nós cremos que a nossa regra única de fé, infalível e inerrante, são as Sagradas Escrituras. Mas também, de acordo com a própria Sagrada Escritura, nós cremos que Deus ainda também edifica a igreja através dos dons espirituais e sobrenaturais que Deus deu à igreja para a edificação. Ninguém conseguia conter a sabedoria de Estevão em Atos capítulo 7, porque Estevão estava cheio dos dons, cheio do Espírito Santo. E por isso a palavra era abundante no seu espírito. A palavra era abundante no seu intelecto por causa do dom de sabedoria. Nós cremos que Deus usa os homens de Deus com grande poder. Tanto que a palavra de Deus, ela é conhecida na própria Escritura, em Efésios 6,17, como a espada, como a arma de ataque, ou aquela que corta bem, aquela que ataca as fortalezas do inferno e abre caminho, assim como Paulo orou, para que a porta da palavra seja aberta. É por meio da palavra que vivemos, é por meio da palavra que nós nos movemos, é por meio da palavra que nós obtemos fé, é por meio da palavra que nós recebemos e ministramos a cura, porque nós cremos que é por meio da palavra que nós somos criados, santificados, purificados, perdoados e seremos plenamente aperfeiçoados em Deus. Glória seja dada a Deus pela palavra do Senhor. Quando meditamos nas Sagradas Escrituras, em Mateus capítulo 4, entendemos uma regra básica da ciência da interpretação, que é a hermenêutica, porque o diabo, sabendo disso, veio contra Jesus dizendo: atira-te daqui embaixo, porque está escrito. A resposta de Jesus para o acusador, para o tentador foi esta: também está escrito. Pela sua onipotência, Jesus poderia apenas soprar sobre o inimigo e ele se ausentaria, mas ele deixou bem claro: também está escrito. E se nós pautarmos a nossa vida cristã dentro do contexto das Sagradas Escrituras, a nossa mente estará sadia, o nosso espírito estará de pé, porque nós iremos entender que Deus é o que protege aquele que se lança, mas também está escrito: não tentarás ao Senhor seu Deus. No Salmo 119, o verso 130, as Sagradas Escrituras dizem que a exposição das tuas palavras dá luz e sabedoria aos simples. O motivo da angústia do mundo, o motivo da tristeza do mundo, o motivo do descontrole do mundo, segundo a sabedoria, em Provérbios capítulo 1, e segundo Paulo, em Romanos capítulo 1, é porque eles desprezaram o conhecimento de Deus. O próprio Deus, usando o profeta Oséias, no capítulo 6, ele diz que o meu povo morre ou perece, porque lhe falta entendimento. Todas as vezes que buscamos instruções nas Sagradas Escrituras, nós sabemos que medida ou que atitude nós devemos tomar no nosso dia a dia. O Senhor Jesus Cristo disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus.
E quando Pedro falava sobre os falsos mestres, sobre os falsos obreiros, ele disse: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, antes de sermos enganados, antes de sermos levados por qualquer vento de doutrina, aquilo que chega ou aquilo que vai. Devemos pautar a nossa vida em estudo da palavra de Deus e na busca por uma vida piedosa e consagrada na presença do Senhor. No nosso tópico de número 2, zelo pela doutrina, nós temos a ciência de que a palavra de Deus é um livro que requer interpretação, pela dificuldade da língua, da cultura, do objetivo do autor da época. É preciso todos os métodos da ciência da interpretação para que nós venhamos a compreender um pouco mais o que o autor sagrado estava falando. Por isso existem também os credos e as confissões de fé, que são um resumo da fé da igreja. E tendo cada um de nós, obreiros, servos e servas de Deus, um exemplar da declaração de fé, no caso da nossa igreja, a Assembleia de Deus, você saberá aquilo que cremos e também terá respaldo para combater as heresias e combater os falsos ensinos. Por isso, no fundamento da fé cristã, desde o início da igreja apostólica, existem vários credos, e em especial o credo apostólico, que se inicia dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. A instrução ou ensino simplesmente é doutrina. Quando falamos de doutrina, falamos de ensino. E se estamos na escola bíblica dominical, o cristão que frequenta a escola bíblica, o cristão que tem pautado na sua vida a certeza do estudo sistemático e diário das Sagradas Escrituras, ele tem uma mente sadia. Ele não tem um descontrole escatológico e por isso não tem problemas mentais, porque ele sabe o que o juízo de Deus irá fazer com os ímpios, com os gentios e com aqueles que desprezam a palavra de Deus. Já no início da igreja, eles perseveravam na doutrina, ou seja, eles perseveravam em ensinar as Sagradas Escrituras. Paulo não tinha por preciosa a sua vida, contanto que cumprisse o ministério que Deus lhe deu. Citando Deuteronômio capítulo 32 e o versículo 2, Moisés diz: goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como o chuvisco sobre a erva e como as gotas de água sobre a relva. O texto deixa bem claro, há uma necessidade de que diariamente nós venhamos nos alimentar das Sagradas Escrituras. Até a ciência confirmou que quem medita na palavra de Deus tem mais saúde mental e tem mais saúde física. Quem ora à divindade, quem fala com Deus, tem mais tranquilidade, tem mais condição de esperar e de passar sofrimentos com paciência. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, orientou o jovem pastor Timóteo, que sofria na igreja, porque ele era muito jovem para liderar. Mas Paulo disse a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, pois fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. O conselho do apóstolo é: esteja firme na doutrina dos apóstolos, esteja firme no conhecimento das Sagradas Escrituras, para que você não se mova nem para um lado, para que você não se mova nem para um outro lado, e para aqueles que podem lhe ouvir, também estejam firmados na presença de Deus. Sempre foi o conselho de Deus ao rei, aos seus juízes, ao próprio Josué, não se apartar da sua boca o livro desta lei. Em Deuteronômio capítulo 6, a palavra tinha que estar na testeira dos seus olhos, na mente. Tinha que estar na mão, fala de obras, fala de se utilizar da palavra. Nos umbrais da casa, entrando e saindo, deitando-te e levantando-te. Ou seja, Paulo se utiliza de Efésios 5, dizendo que nós devemos criar os nossos filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. A família cuja vida é pautada nas Sagradas Escrituras
é uma família feliz. Só que desde o início da igreja, sempre houve os hereges, sempre houve aquelas pessoas que de forma indutiva, ou seja, apenas na contemplação do livro, desejava que aquilo que eles achavam ou sentiam fossem a doutrina para aqueles que eles ministravam. Mas as Sagradas Escrituras não podem ser contempladas apenas de forma indutiva, mas também de forma dedutiva, através de pesquisas, dicionários, através de comentários, através das palavras dos grandes homens de Deus do passado e do presente. Nós podemos combater as heresias. Por isso que foi necessário que os credos, desde o início da igreja, fossem levantados, para que todos soubessem o que é que a igreja crê. E tendo agora o credo na mão, um resumo do que a palavra infalível e inerrante de Deus falava, os cristãos estavam mais firmes e tranquilos na presença de Deus. Paulo deixa bem consciente isso, que até é necessário que haja entre vós heresias, para que aqueles que são de fato perfeitos, ou melhor, que andam na doutrina do Senhor, eles possam manifestar-se com ousadia e com coragem para pregar a verdade da palavra de Deus. É considerado como um dos embriões de credos, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, onde Paulo escreve esse cântico conhecido como o primeiro cântico dos cristãos, que diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por tomar por força o permanecer ao lado de Deus. Antes, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na forma de servo, humilhou-se ainda mais, recebendo a natureza humana, e sendo homem, foi obediente até a morte e morreu crucificado. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. O nosso credo e a nossa confissão de fé, na página 15, diz: a Bíblia revela a verdade em forma popular de vida e fato. O credo declara a verdade em forma lógica de doutrina. Meus queridos irmãos, adentrando no nosso terceiro e último tópico, nós temos cuidado quanto aos modismos. E é comum, se utilizando dessa palavra, que pessoas em um dado momento da história criem alguma coisa e isso se torna aparentemente uma verdade no meio do povo de Deus, porque se torna uma moda na mente, muitas vezes, de alguns ministros, de alguns pregadores, que ao invés de consultar nas Sagradas Escrituras, começam a repetir aquilo. Mas Atos 17:11 diz que os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque enquanto Paulo pregava, eles conferiam nas Escrituras se era assim. Não era eu nem você, era Paulo. E eles ainda conferiam se Paulo estava certo. E o verdadeiro cristão, enquanto pregador ministra, não sendo isso falta de ética, porque a falta de ética é não conferir na Bíblia. Mas enquanto ouve a palavra, está na Bíblia, é bíblico, e por isso eu vou seguir. Não está na Bíblia, não é bíblico, e por isso eu não vou seguir. E com isso, nós teremos segurança. E alguns exemplos: Pedro é a pedra e o fundamento da igreja, mas a própria Bíblia rebate, e melhor do que ninguém, do que o próprio Pedro. Em Atos 4:11, ele disse: ele é a pedra, que vós, os edificadores, rejeitaram, ao qual foi posta por cabeça de esquina. E quando ele faz referência a nós como pedras, nós somos as pedras do edifício, formando a eclésia ou a igreja como pedras vivas. Mas Paulo diz: ninguém pode pôr um outro fundamento, a não ser esse que é Cristo Jesus. E muitos outros ensinos que surgem, como a teoria do hiato de Gênesis 1 e 2, como também a possível relação entre seres sobrenaturais e seres humanos em Gênesis capítulo 6.
Ou o texto de Paulo que diz que aonde o Espírito Santo está, aí a liberdade. Esse texto fala que nós somos libertos da lei que opera em nós o pecado. Por nós, pela enfermidade da carne, não conseguirmos guardar toda a lei de Moisés. Ou um outro texto que diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Falando da mesma coisa, a antiga aliança, que não nos aperfeiçoa por nós não sermos plenos em Deus. Mas agora, na lei do Espírito de vida, podemos agora fazer a vontade de Deus. E com isso nós queremos finalizar nesse momento, fazendo a indagação a mim e a você, e citando 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te aprovado, o obreiro que não se gloria a si mesmo, que não se envergonha e que não escolhe partidarismo, antes procura se respaldar nas sagradas escrituras para que ele seja firme em Deus e possa, através da Bíblia Sagrada, cortar direito, cortar certo, ser usado por Deus dentro de um contexto e soprar sobre a igreja aquilo que a Bíblia sopra, que é a iluminação do Espírito Santo de Deus. Em que nível de comunhão com a Bíblia você está? São 5 os níveis: ouvir a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra e praticar a palavra. Quando nós conhecemos a Bíblia, conseguimos praticar de maneira correta. E aí nós estaremos fazendo a vontade de Deus e o nome do Senhor é glorificado. A Bíblia é o manual que Deus deixou para nós. E você precisa ser um amante das Sagradas Escrituras. Se você ama Deus, também você ama a Bíblia. E ela é a autoridade das autoridades e devemos segui-la no nome de Jesus. Que Deus abençoe a você e a sua família. Seja um aluno da Escola Bíblica Dominical. Meus queridos irmãos, nesse momento nós iremos agradecer ao Senhor nosso Deus por tamanha dádiva, por tantos levantes contra a Bíblia para que ela não chegasse até nós, mas ela está hoje aqui nas nossas mãos e temos a oportunidade de meditar nela todos os dias. Ore comigo. Soberano e eterno Deus, grato nós somos ao Senhor, porque estamos aqui com o livro dos livros, o livro das profecias verdadeiras, que se cumpriram, se cumprem e se cumprirão. É pela Tua palavra que nós estamos aqui, é pela Tua palavra que nós obtivemos a salvação, é pela Tua palavra que nós estamos sendo edificados nesse momento, é pela Tua palavra que nós iremos ganhar almas para a glória e honra do Teu nome, através da ministração do ano aceitável do Senhor. Por isso eu ministro a Tua bênção sobre o aluno da escola dominical, sobre o professor da escola dominical, sobre o ministro e o pregador da Tua palavra. Que o Senhor use os Teus vasos, que o Senhor manifeste a Tua revelação à igreja, para que nós sejamos edificados em nome de Jesus. Amém.